Uma ponte retificadora didática utilizando LEDs é um excelente recurso visual para demonstrar como a corrente alternada, CA, é convertida em corrente contínua, CC. Ao substituir os diodos retificadores convencionais, um N4007, por exemplo, por LEDs, é possível visualizar quais ramos da ponte conduzem em cada semiciclo. Aqui está uma estrutura completa para a montagem e explicação didática. 1. Funcionamento didático. 1. Condução alternada. A ponte utiliza 4 LEDs, pode-se usar 2 amarelos na diagonal 1 e 2 laranjas na diagonal 2 para diferenciar. 2. Semiciclo positivo. 2 LEDs opostos acendem, D1 e D3, permitindo a passagem da corrente. 3. Semiciclo negativo. A corrente inverte, apagando o primeiro par e acendendo o outro par de LEDs opostos, D2 e D4. E 4. Saída CC. Como os LEDs na carga, LED de teste, só recebem corrente em uma direção, eles permanecem acesos, ou piscam muito rápido, demonstrando a retificação. 2. Componentes necessários. 1. 4 LEDs de alto brilho, para a ponte de retificação. 2. Um LED, qualquer cor, para a carga de saída, visualizar a CC. 3. Resistores. 1 por 330, ômega a 1K, ômega para limitar a corrente da carga. Resistores individuais para os LEDs da ponte podem ser necessários dependendo da tensão. 4. Fonte de tensão AC. Transformador de baixa tensão, 6V a 12V AC, ou gerador de funções, frequência baixa, menor que 1 Hz a 50 Hz, para visualizar a alternância. E 5. Protoboard e fios. 3. Esboço da montagem. 1. Forme um losango com os 4 LEDs da ponte. 2. Entrada AC. Ligue os fios do transformador, gerador nos 2 pontos médios, entre um anodo e um cátodo. 3. Saída CC, mais. Conecte os 2 anodos dos LEDs que apontam para a saída. 4. Saída CC. Conecte os 2 cátodos dos LEDs que apontam para a saída. E 5. Ligue o LED de carga com um resistor em série na saída CC, mais I. 4. Dicas didáticas. 1. Baixa frequência. Utilize um gerador de sinais configurado para uma frequência muito baixa, 0,5 Hz a 2 Hz. Isso permite que o olho humano veja os LEDs acendendo alternadamente. 2. Comparação. Mostre que se a entrada for CC, apenas 2 LEDs acenderão e não haverá retificação, demonstrando a necessidade da alternância da fonte para o funcionamento da ponte. E 3. Limitação. LEDs possuem baixa tensão reversa, portanto, mantenha a tensão de entrada baixa, máximo 12V, para não queimá-los. Uma fonte de alimentação linear com retificação em ponte, onda completa, é um circuito eletrônico fundamental projetado para converter a tensão alternada, CA, da rede elétrica, senoidal, 127V, 220V, em uma tensão contínua, CC, estável e contínua, adequada para alimentar componentes eletrônicos sensíveis. A configuração em ponte, four-diode bridge, é superior a meia onda, pois aproveita ambos os semiciclos da onda K, resultando em maior eficiência e menor ripple, ondulação, na saída. Aqui está uma explicação detalhada dos componentes e do funcionamento. Etapas da fonte de alimentação. 1. Transformador, redução. Reduz a tensão alta da rede elétrica, 220 VAC, para uma tensão alternada mais baixa e segura, 12V, 15V, 24 VAC. 2. Retificação em ponte, conversão. 4 diodos, dispostos em formato de ponte, invertem o semiciclo negativo da onda, fazendo com que a corrente flua no mesmo sentido pela carga durante todo o ciclo. 3.
Filtragem, alisamento. Um capacitor de grande valor, eletrolítico, é colocado em paralelo com a saída para suavizar a tensão pulsante, armazenando energia quando a tensão sobe e descarregando quando ela desce, reduzindo drasticamente o ripple. E 4. Regulação, estabilização. Um regulador de tensão, ES, família LM78XX ou LM317, garante que a tensão de saída permaneça constante, independentemente de variações na carga ou na tensão da rede. Funcionamento do retificador em ponte. 1. Semiciclo positivo. Os diodos D1 e D4 conduzem, permitindo que a corrente flua através da carga de um lado para o outro. 2. Semiciclo negativo. Os diodos D2 e D3 conduzem, direcionando a corrente através da carga no mesmo sentido anterior. E 3. Resultado. A saída é uma tensão contínua pulsante, com o dobro da frequência da rede, 120 Hz para redes de 60 Hz. Principais vantagens e características. 1. Alta eficiência. Utiliza ambos os semiciclos, dobrando o aproveitamento da energia em relação à retificação de meia onda. 2. Menor ripple. A frequência de ondulação é o dobro da entrada, 120 Hz em 60 Hz, facilitando a filtragem com capacitores menores. 3. Não requer tape central. Diferente da retificação de onda completa com 2 diodos, a ponte não exige um transformador com derivação central, TAP, simplificando a construção. E 4. Queda de tensão. A tensão de pico de saída é a tensão de pico do secundário menos a queda de tensão de 2 diodos, aproximadamente 1,4 V no total. Uma fonte de alimentação linear de onda completa com 2 diodos utiliza um transformador com center tap, derivação central, para retificar ambos os semiciclos da corrente alternada, K, em uma única polaridade. Funciona invertendo o semiciclo negativo, resultando em uma saída pulsante de onda completa, com menor ripple e maior eficiência que retificadores de meia onda. Este vídeo explica o funcionamento de um retificador de onda completa com 2 diodos. Componentes e funcionamento. 1. Transformador com center tap, essencial para criar duas fases invertidas a partir de um único secundário. 2. 2 diodos, conectados às extremidades do secundário. O center tap serve como referência, terra, 0V. 3. Retificação. No semiciclo positivo, D_1 conduz. No semiciclo negativo, D_2 conduz. A corrente flui na mesma direção na carga, resultando em uma saída endireitada. 4. Filtragem, capacitor. Um capacitor de filtro é colocado em paralelo com a carga para suavizar a tensão pulsante, aproximando-a de uma linha reta. E 5. Regulação, opcional. Reguladores de tensão, ES, 78XX, podem ser adicionados para estabilizar a saída. Vantagens e limitações. 1. Vantagens. Menos componentes que a ponte de 4 diodos e utiliza o transformador de forma eficiente. 2. Limitações. Exige um transformador mais caro com center tap e os diodos suportam o dobro da tensão de pico inversa, TPI, em comparação com uma ponte completa com 4 diodos. E 3. Frequência de ripple. A frequência da ondulação é o dobro da frequência da rede, 120, text, Hz, para uma rede de 60, text, Hz. Exemplo de circuito, 9VDC2A. 1. Transformador. Entrada 127 avos V, saída 12V mais 12V com center tap, CT. 2. Diodos. 2 diodos robustos, ES, 1N5408 para 3A, ligados às pontas de 12V. 3. Filtro. Capacitor eletrolítico grande, ES, 2200, mu, text, F,
A4700, mu, text, F, ligado do cátodo dos diodos ao CT. E 4. Regulador. Regulador linear para ajustar para a tensão final desejada, como 9V, 5V ou 12V. A tensão média de saída é aproximadamente o pico da tensão do secundário, V_, P, igual a V_, RMS, times, SQRT, 2, subtraída a queda no diodo, 0,7, text, V. Retificador de meia onda utiliza um único diodo em série com a carga para converter corrente alternada, K, em corrente contínua, CC, pulsante, permitindo apenas o semiciclo positivo e bloqueando o negativo. A tensão de saída média é baixa, V_, P, times 0,318, e o circuito é ideal para aplicações simples, baratas e de baixa potência. Características principais. 1. Componentes. Um diodo retificador, ES, um N4007, e uma carga, resistor. 2. Funcionamento. No ciclo positivo, o diodo conduz. No ciclo negativo, o diodo bloqueia a corrente. 3. Sinal de saída. Tensão CC pulsante, com ausência de sinal durante metade do ciclo. 4. Vantagens. Simplicidade e baixo custo. E 5. Desvantagens. Baixa eficiência energética e alto ripple, ondulação, na saída. Este vídeo mostra a montagem prática de um retificador de meia onda. Funcionamento detalhado. 1. Semiciclo positivo. A tensão no anodo é maior que no cátodo. O diodo é polarizado diretamente e conduz corrente para a carga. 2. Semiciclo negativo. A tensão no anodo é menor, polarizando o diodo reversamente, bloqueando a corrente e resultando em 0 volts na saída. E 3. Queda de tensão. O diodo consome aproximadamente 0,7, text, V. 690 mV, durante a condução. Para suavizar a tensão de saída e torná-la mais contínua, costuma-se adicionar um capacitor em paralelo com a carga. Os dois principais tipos de corrente elétrica são a corrente contínua, CC, DC, onde os elétrons fluem em um único sentido, comum em pilhas e eletrônicos, e a corrente alternada, K, AC, onde os elétrons mudam de direção periodicamente, utilizada na rede elétrica residencial e industrial. Corrente contínua, CC ou DC, Direct Current. Características. A intensidade e o sentido da corrente permanecem constantes ao longo do tempo. Aplicações. Eletrônicos em geral, computadores, celulares, pilhas, baterias, painéis solares e veículos elétricos. Corrente alternada, K ou AC, Alternating Current. Características. O sentido e a intensidade variam ciclicamente, geralmente 60 vezes por segundo, ou 60 Hz no Brasil. Aplicações. Eletrodomésticos, iluminação residencial, motores elétricos e transmissão de energia por longas distâncias. Sentidos da corrente elétrica. Sentido real. Os elétrons movem-se do polo negativo para o polo positivo. Sentido convencional. Considera-se o fluxo do polo positivo para o negativo, adotado para estudos de circuitos. Principais diferenças. CC. Estável e unidirecional, ideal para armazenar carga, baterias. K. Facilmente transportada em alta tensão e transformada, ideal para distribuição em larga escala. Formas de onda descrevem a representação gráfica da variação de uma grandeza física, tensão, corrente, pressão sonora, ao longo do tempo ou espaço. As principais formas incluem a senoidal, K padrão, quadrada, pulso, eletrônica digital, triangular e dente de serra.
Elas são classificadas quanto à natureza, mecânicas, eletromagnéticas, e propagação, longitudinais, transversais. Principais tipos de formas de onda, eletrônica e física. 1. Onda senoidal. Forma suave e periódica, fundamental na corrente alternada, CA, e na representação de sons puros. 2. Onda quadrada, pulso. Alterna rapidamente entre níveis altos e baixos de tensão, essencial para eletrônica digital e sinais de clock. 3. Onda triangular. Sobe e desce linearmente, comum em geradores de sinal e síntese de áudio. E 4. Onda dente de serra. Sobe linearmente e cai instantaneamente, usada em sintetizadores e deflexão de tubos de raios catódicos. Este vídeo mostra os diferentes tipos de formas de onda em um osciloscópio. Classificação geral das ondas. 1. Mecânicas. Precisam de meio material, som, ondas em cordas. 2. Eletromagnéticas. Propagam-se no vácuo, luz, rádio, Wi-Fi. 3. Longitudinais. Vibração na mesma direção da propagação, som. E 4. Transversais. Vibração perpendicular à propagação, luz, corda. Elementos de uma onda. As formas de onda são caracterizadas por sua amplitude, altura, período, tempo de um ciclo, frequência, ciclos por segundo, e comprimento de onda. Modulação por largura de pulso senoidal, SPWM, sinusoidal PWM, que é a técnica fundamental utilizada em inversores de tensão e no-breaks de alta qualidade para sintetizar uma onda senoidal a partir de uma fonte contínua, como baterias. Aqui estão os pontos principais que detalham como esse processo funciona. 1. A drible da onda quadrada, SPWM. Em vez de usar uma onda quadrada simples, ligado, desligado, a SPWM modula a largura dos pulsos, ciclo de trabalho, de uma onda quadrada de alta frequência. A largura do pulso é variada de forma senoidal, pulsos mais largos no pico da senoide e mais estreitos próximo ao cruzamento por zero. 2. Aproximação da rede elétrica. Embora o sinal seja composto por pulsos quadrados, a variação na largura desses pulsos faz com que o valor médio de tensão ao longo do tempo siga o formato de uma senoidal perfeita. 3. Correção e filtragem. Ao aplicar esse sinal modulado em um filtro passo abaixo, geralmente um filtro LC na saída do inversor, as altas frequências dos pulsos quadrados são filtradas, resultando em uma onda senoidal pura na carga, muito similar à da rede elétrica de 360 graus. E 4. Aplicações. Essa técnica é essencial para alimentar cargas sensíveis, equipamentos com PFC ativo, motores, geladeiras, PCS gamers, pois, ao contrário da onda senoidal modificada, quadrada, a SPWM evita superaquecimento e mau funcionamento. Em resumo, a SPWM utiliza pulsos de largura variável, onda quadrada, para imitar a curva suave de uma senoide, corrigindo o sinal para entregar uma energia de alta qualidade, simulando a rede elétrica perfeita. Tensão e corrente alternadas, CA. Senoidais são grandezas elétricas que variam periodicamente com o tempo, seguindo uma forma de onda senoidal, seno ou cosseno. Elas alternam sua polaridade e sentido em intervalos regulares, passando por valores máximos, pico, nulos e mínimos, negativos. A fórmula geral é V, T, igual a V_m, C. Text, 100, ômega T mais, alfa, onde V_m é a amplitude. Esta videoaula explica o conceito de tensão e corrente alternadas. Principais características e conceitos. 1. Amplitude, valor de pico, ou valor máximo positivo ou negativo que a onda atinge. 2. Valor eficaz, RMS, é o valor equivalente em corrente contínua que produz a mesma potência.
Geralmente, as tensões de rede, 127V, 220V, são expressas em valores RMS, calculado como V_RMS, igual a, frac, V_M, SQRT, 2. 3. Frequência e velocidade angular. A frequência é o número de ciclos por segundo, Hz, e ômega igual a 2, πf representa a velocidade angular em radianos por segundo. 4. Fase. Indica a posição angular da onda em relação a um ponto de referência zero. E 5. Valor médio. Média aritmética dos valores em meio ciclo, sendo V_med, igual a 0,637, C.V_m. Esta videoaula mostra como ler os valores de pico e período em um osciloscópio. Principais aplicações. A forma senoidal é a mais eficiente para a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Utilizada em sistemas residenciais, comerciais e industriais. Circuitos em K podem conter resistores, indutores e capacitores, cujas respostas, atraso ou adianto de fase entre tensão e corrente, dependem da frequência do sinal.